Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do verso de número 41. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés do Senhor, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava enferma. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo de número 49 agora. Estando o Senhor ainda falando, chegou um dos principais das sinagogas e disse a Jairo: a tua filha acabou de falecer, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente, e ela será salva. Chegado à casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Porém o Senhor disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas o Senhor, tomando-a pela mão, clamou: levanta-te, menina. Seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Louvado seja Deus. Uma passagem bem conhecida no nosso meio, não é? Para você que lê a Bíblia, para você que ouve bastante ministração, já ouviu bastante vezes falar a respeito de Jairo. Amados, então para nós aí procurarmos entender as coisas, já era um dos principais da sinagoga, foi falar com Jesus Cristo. E na verdade, assim, olha, nós podemos aprender que, devido à condição da época, a resistência que se tinha com a pessoa de Jesus Cristo, e Jairo, pela posição que ele ocupava, Jairo foi um homem que venceu barreiras. Ele teve que vencer barreira social e barreira religiosa, que era o que mais Cristo enfrentava na época, não é? O pessoal lá da sociedade e o pessoal das religiões lá que apregoavam um Deus diferente. Ou seja, apregoavam uma forma diferente de ação divina. E Cristo não queria isso, ele veio para trazer a verdade. Então, havia esse tipo de conflito. E também na questão social, até por causa do envolvimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava sempre envolvido com os mais humildes, com os mais pobres, com os mais necessitados. Jesus Cristo tocava em leprosos, não é? Coisa que até então as pessoas passavam de largo, de longe. Jesus Cristo, ele sempre se aproximava das pessoas que tinham necessidades. Ele não fugia, não é, dos problemas, da dificuldade das pessoas. Enfim, isso assustava os demais lá da sociedade. E por falta de experiência deles, por falta de reconhecimento, por dureza de coração, muitas coisas eles deixavam então de reconhecer a divindade de Cristo. E amados, isso também é comum hoje no nosso meio. Muitas vezes as pessoas, e até entre nós cristãos, nós deixamos de reconhecer uma autoridade espiritual, não é? Por quê? Porque nós nos baseamos muitas vezes em nosso conhecimento. Nós nos baseamos em atitudes, não é? Então nós às vezes misturamos as coisas também, assim como eles misturavam na época, e deixamos muitas vezes de sermos abençoados. Quantos deles deixaram de ser abençoados por não reconhecer, não é, a autoridade de Jesus Cristo, o seu sacerdócio, aquilo que estava sobre a vida dele? E muitas vezes nós também cometemos esse agravo, esse erro, quando nós não reconhecemos as autoridades constituídas por Deus aqui nessa terra, não é? E às vezes passamos por cima, ultrapassamos os valores, ultrapassamos os princípios, não é? Os limites, e às vezes até abusamos e apostamos da fé, ou mesmo dos conselhos das autoridades que Deus constituiu aqui sobre a terra. Então as coisas, elas mudaram de lugar, mas elas acontecem da mesma forma. Mudaram de época, não é?
mas elas continuam acontecendo da mesma forma. Da mesma forma, tem pessoa vencendo barreira religiosa, tem pessoa vencendo barreira social, não é? Para se unir aos crentes, ou para ir naquela igrejinha, ou para frequentar isso, e aquele povo isso, aquele povo aquilo, aquela coisa toda, não é? Então, muitas vezes a pessoa tem que se superar para realmente se chegar até Jesus Cristo. E a oração de Cristo ao Pai foi: Pai, graças te dou, que o Senhor escondeu tudo isso dos sábios e dos entendidos, mas revelou aos pequeninos. Ou seja, aqueles que têm a humildade dentro do coração e têm a sua prontidão para receber aquilo que é de Deus, aquilo que é de Jesus. E Jairo teve esse tipo de comportamento. Pela Bíblia aqui nos explica, movido até pela necessidade, né, da sua filha, que estava passando por uma enfermidade, né, devido até, certamente, lá os recursos da época lá terem se esgotado, não é? Ele então foi pedir socorro ao Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nos mostra assim, olha, que este homem, não é, ele visou o interesse também familiar. Olhou para a sua casa, para a sua necessidade, até com aquilo que o pastor falou, que o homem é o sacerdote do lar. Então a atitude espiritual tem que partir do homem. Muitas vezes não parte do homem, acaba partindo da mulher. Por quê? Porque a unção está sobre a casa, mas o homem não toma o seu posicionamento. Logicamente que a unção vai arrastar alguém ali para se pôr diante do Senhor nosso Deus. Mas Jairo, ele assumiu isso. Quando ele viu a sua casa, não é, indo por água abaixo, ele falou: não, espera aí, vou tomar uma atitude. Então, amados, você precisa entender também que muitas vezes a casa vai mal, as coisas não vão bem, não é? E falta um pouco de ação sacerdotal na vida do homem. Não é chegar lá e mandar, não é chegar lá e botar uma tarja, ó, fui promovido a coronel do lar agora, o bispo me consagrou, ora, você está dentro da água, minha mulher. Não, nada disso, irmãos. Eu não estou te dizendo isso, eu estou chamando a tua responsabilidade diante de Deus. Eu estou apenas te ensinando, quem vai te cobrar é Deus. Não é? Cristo falou: olha, eu não julgo, as minhas palavras vão julgar. Então eu não estou, né, te cobrando nada, eu estou te ensinando. Aí daí para frente, sou que nem Moisés, pus diante de você o certo e o errado, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe o caminho da vida e vamos para frente em nome de Jesus. Amém? Então é a posição sacerdotal, é a posição que o homem tem que assumir diante de Deus, diante das consequências da sua casa. Não é? Adão não assumiu essa posição sacerdotal. Quando Deus cobrou dele uma atitude, ele falou: foi a mulher. Foi a mulher. Não é assim? Então é muito fácil o homem pegar e dizer: ah, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher não sei o quê, minha mulher não sei o quê, não sei o quê. Isso daqui para Deus, ó, entra por aqui, sai por aqui. Você vai responder diante dele. Amém? Aleluia mesmo, né, irmã? Mas as suas dores também vêm. Não esquece da sua responsabilidade, não. Do seu lado, que ela também vem. Mas, amados, é um posicionamento. Então vejam bem que Jairo, ele se posicionou. Ele foi até o Senhor.